Podemos começar, Kelly? Vamos lá. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da professora Kelly Cristina Magalhães, que gentilmente, aceitou o convite de participar hoje do Conect, da Semana de Iniciação Científica, com a palestra intitulada Paisagem e Comunidade, um exercício de projeto participativo. A professora Kelly, pessoal, é arquiteta e urbanista pelo Centro Universitário Moura Lacerda, mestrado em Engenharia Urbana pela PPGU da UFSCar em 2002, doutorado também pela Engenharia Urbana, em 2016, como título Altinópolis por um projeto de paisagem. Professora assistente da Unesp de Bauru, no curso de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, na área de Paisagismo e Projeto Urbano. Também é professora na FIB, Faculdades Integradas de Bauru, nas disciplinas de Paisagismo e Planejamento Urbano e Regional. Kelly, é um prazer recebê-la aqui hoje. Agradeço mais uma vez, a disponibilidade. Pessoal, a Kelly foi minha professora da graduação, uma professora super querida. Depois tive o prazer, de compartilhar a sala de aula com ela, e hoje, muito gentilmente, ela aceitou o convite de bater esse papo com vocês. Então, obrigada mais uma vez, Kelly, pela generosidade de sempre, tanto no aprendizado na graduação, quanto agora com a palestra. Obrigada, viu? É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, Karina, para mim é um prazer estar aqui. Acho que mesmo em tempos estranhos, a gente tem que manter a alegria e a esperança, no projeto, principalmente, que nós possamos pensar em cidades mais saudáveis, mais inclusivas, E eu acho que uma grande oportunidade de falar sobre um projeto participativo, nesse momento, eu acho que é de grande relevância. Assim. Então, agradeço a você e a Unilins pelo convite, e acho que a gente vai ter um momento aí para a gente ver projeto, discutir projeto, e eu quero, assim, me colocar à disposição também de futuros contatos, eu depois posso passar um e-mail para a Karina passar para vocês. Eu vou começar a compartilhar a tela, então, Karina, e eu estou falando um pouco do meu trabalho, vou falar um pouco de você também, já que você... Porque foi super importante esse nosso encontro em sala de aula, Para mim, para o professor Edmilson, E para você foram momentos muito especiais. Sim. Eu agora não consigo mais ver vocês, mas qualquer dúvida, assim, se quiserem perguntar, se tiverem interesse em alguma coisa, vocês podem abrir o microfone, fiquem à vontade, viu, Karina? De verdade. Tá certo. Obrigada, Kelly. É um bate-papo, A gente, como eu sei que vocês estão muito bem servidos de professora de paisagismo, apesar da carga horária ser bem diferente da carga horária da Unesp, que é bastante generosa, eu vou passar muito rapidamente sobre conceitos, assim, eventualmente numa das falas, assim, porque eu sei que a Karina e a Laís e a Mariana, dão conta do recado aí para o projeto de paisagismo. O que eu trago aqui são várias experiências que entrelaçam as 3 finalidades da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Vocês estão numa atividade, nessa semana de relatos dessas pesquisas, provavelmente, que vocês desenvolvem aí junto dos professores. Então, a gente vai falar um pouquinho de como esses 3 elementos aí, que dão base para a estrutura,
da universidade brasileira, como elas estão entrelaçadas e não separadas, né? O projeto Paisagem e Comunidade nasceu em 2017, esse que vai tomar mais o nosso tempo, mas eu vou mostrar bem a localização dele, né? Nasceu em 2017, quando eu fui solicitada por uma equipe de uma associação que faz projetos comunitários na favela do Jardim Europa. Eu já tinha vontade, assim, de fazer extensão, mas não tinha muitas condições de fazer, porque eu estava fazendo doutorado, né? Quando eu terminei o doutorado em 2016, aí deu um fôlego, e eu comecei a me dedicar à extensão, né? E eu tive mais tempo, tive melhores condições e consegui me dedicar a um exercício, né, de projeto de paisagem, que era a finalidade primeira, assim, desse exercício junto da comunidade do Jardim Europa, né? Então, eu vou falar um pouco dele, mas vou falar de onde surgiu toda essa questão da extensão universitária, né? Essa é uma imagem, a gente vai voltar a ela, mas é bem a motivadora aí da minha alegria em trabalhar com a Karina, porque esse é o resultado de uma experiência de projeto, né, junto da comunidade, para uma comunidade de assentados, e neste momento foi um momento de apresentação dos projetos dos alunos na nossa sala de aula, né? Então, representantes dessa comunidade estiveram com a gente, moradores, né, que nós convidamos, abrimos o convite e tal, mas a dona Anice foi, a Eva foi, então foram umas 6 ou 7 mulheres e crianças, né, ver o resultado desse nosso trabalho que foi desenvolvido durante um semestre, né, isso para provar que é possível, né, a gente pensar em extensão universitária, ou seja, pensar, né, na nossa atuação como arquitetos junto da comunidade, né, e aí aos poucos eu vou mostrando para vocês como isso está mais envolvido aí com a nossa profissão do que a gente pode imaginar. Bom, para começo de conversa, esse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, é a base para a educação universitária no Brasil. Isso está protegido pela Constituição de 1988 e, mais recentemente, pela Política Nacional de Extensão, está aí colocada a extensão universitária como uma parte fundamental desta atividade que a universidade deve desenvolver para a sociedade e também para o seu desenvolvimento, né? O que é essa extensão, então? É exatamente o corpo, né, que está dentro da universidade, ir até a comunidade e fazer e promover uma troca de conhecimento, né? A gente coloca uma condição, né, para essa aprendizagem acontecer e a comunidade responde. É nessa troca que a gente constrói o projeto de extensão. O ideal é que a universidade seja solicitada por essa comunidade, né? E a universidade tem esse compromisso de promover, né, ofertar, né, como devolutiva social, um exercício, um produto, né? E é sobre isso que a gente vai tratar aqui. A gente tem como referência o professor Paulo Freire, né, que estabelece, né, uma forma de ensino a partir de uma noção de liberdade, né? A educação, então, é dirigida para as comunidades, para a vida, né, o modo de vida nas cidades, a gente aprende com essas comunidades e eles aprendem conosco também,
né? Há sempre uma troca de conhecimento e não uma imposição. O que nos ajuda a pensar, né, o que seria, no caso dos arquitetos, que a gente tem tanto essa mania de chegar, projetar, querer mudar tudo, né, todos os arquitetos acordam arquitetos, dormem arquitetos, não tem como escapar dessa condição, né. E essa necessidade de transformação a partir do projeto, ela tem que ser mais ou menos controlada, porque a gente não pode impor uma verdade. A ideia é que nessa participação, né, quando a gente consulta a comunidade sobre as suas necessidades, a gente tem que ouvir, né, e é aí que está o grande desafio. Eu trouxe como referência, né, essas duas publicações, uma de 2017 e a outra de 2019, são volumes que estão disponíveis, são publicações da ANPUR, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, né, fáceis de serem acessadas. Aí eu trouxe alguns dados históricos para a gente entender a importância da extensão para as universidades, né? Isso justifica todo esse nosso empenho em colocar um valor, né, nesse trabalho, no sentido, não um valor financeiro, mas um peso, né, um significado, para que outras pessoas se interessem, né? E mostrar também que, para além, né, de uma prestação de serviços, entre muitas aspas, a extensão universitária é uma forma de comunicação, uma forma de contato com essa comunidade, e, portanto, essa devolutiva, no caso dos arquitetos, será o projeto, né? O projeto que instrumentaliza, o projeto que instrui, que ensina as pessoas a pensarem a partir de um parâmetro, né, que é um parâmetro de qualidade, de qualificação dessas áreas. Então, é sobre esse aspecto que a gente tem trabalhado, né, e tentado envolver os alunos também nos processos de desenvolvimento de projetos. Então, ainda tem uma questão que eu trago meio como provocação, não só para a coordenadora, né, Karina, mas para nós mesmos, assim, eu quando estava separando esse material para conversar com vocês, é uma preocupação que eu tenho, porque a gente ainda também não fez a lição de casa, né, que é exatamente rever os nossos cursos de arquitetura com o objetivo de definir, destinar um percentual dos currículos para a extensão. Essa normativa, ela é de 2018, né, como a gente vê nesse quadrinho de cima, ela é a resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece, então, diretrizes para a extensão na educação de ensino superior, né? E ela define que essa extensão tem pelo menos 5 possibilidades de acontecer, né? Através de programas de extensão, projetos de extensão, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços, né? Alguma coisa já foi revista, né? A questão da prestação de serviço fica meio deslocada, assim, porque a gente entende que não é a finalidade da extensão, isso já está sendo revisto, né? Mas, finalmente, ela coloca essa urgência, né, de 10% da carga horária dos cursos de graduação ser dedicada à extensão. No seu artigo 4, essas atividades de extensão devem compor, então, no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, os quais deverão fazer parte da matriz curricular desses cursos. Então, tem um prazo para isso acontecer, né? As pessoas estão evitando, né, porque vai dar trabalho, não é muito simples trabalhar com
com extensão, mas a minha ideia, né, é que os laboratórios de projeto, eu não tive tempo de entender a grade curricular do curso da Unilins, mas seria interessante se a gente já fizesse essa troca. Mas, normalmente, a gente tem as disciplinas de projeto, né, que são estruturantes do curso, e são essas que vão, as disciplinas mais práticas são essas que vão sofrer alteração, né. Bom, qual é a importância da extensão na formação dos alunos, né? Essa troca de conhecimento em primeira instância, que nós já tínhamos falado, esse exercício da prática, né? Que é extremamente relevante, né? Você consultar um grupo de pessoas, ou um bairro, por exemplo, né? Com a finalidade, então, de instrumentalizar os alunos e de oferecer, então, essa troca para a comunidade, né? Mais recentemente, essa categoria, né, de assistência técnica tomou uma nova forma, não só no ensino do curso de arquitetura, como também na prática do profissional de arquitetura, né? Nós já temos um histórico dessa assistência técnica já de longa data no Brasil. Eu, por exemplo, na minha graduação, eu fui estagiária da Coab, que é a companhia de habitação na região onde eu estudei, e a gente tinha um escritório de arquitetura, a gente acompanhava a obra, desde a marcação da obra, abertura das valas, enfim, todo o processo de autoconstrução. E depois a Coab se responsabilizava pela aprovação desse projeto. Isso foi nos anos 90, né? Então, só para ver que essa assistência técnica, ela já veio tomando várias formas, aí desde os mutirões, nos anos 80, até mais recentemente, esses outros formatos, né? Virem para a cena como parte dessa atribuição profissional. E em 2008, então, essa lei de 11.888, ela regulamenta a assistência técnica. E hoje, mais recentemente, né, a gente tem o ATES, que está dentro do Conselho Regional de Arquitetura, né? O ATES, né, que o significado é assistência técnica para habitação de interesse social, a gente recolhe uma RRT para atuar, né, com essa atividade. É uma atividade, assim, junto da comunidade, né, que tem que estar plantada na graduação, né, a gente tem que se envolver com essas comunidades, entender a necessidade e começar a pensar projetos com essa finalidade, né, de atender uma parcela da população que não tem acesso a quase nada, né, e aí um direito, a gente estaria falando de um direito a uma boa arquitetura. Uma importante instituição aí que cuida desses avanços com relação à extensão, né, e essa responsabilidade toda no âmbito das formações, é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. E são eles que vão decidindo, né, esses contornos todos, né, aí da extensão no âmbito da universidade, mas com a finalidade também de atender a uma expectativa na formação dos alunos egressos, né, de cursos, vários cursos, não só de arquitetura, né. Aí tem alguns exemplos, né, de seminários que estão discutindo essas atividades, e aí vocês devem conhecer a Teto, que é uma associação de jovens arquitetos, né, assim, tem várias atividades que estão promovendo essa junção aí, né, dos interesses da comunidade com universidades. Aí eu queria contar um pouquinho, porque já que vocês estão nessa semana de iniciação científica, eu queria contar um pouquinho como as minhas atividades dentro da universidade entrelaçam pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né?
Esse projeto é o projeto Samba na Cidade, que começou com uma atividade de projeto na sala de aula, né, com uma preocupação de a gente contar uma história da cidade para os alunos que não são de Bauru, né, e contar uma história dessa cidade a partir da cultura local. E nós escolhemos o samba, eu, o professor Paulo Maceran e o professor Samir, colocamos essa dificuldade aí para os alunos, né, se envolverem com a questão do samba, conhecerem um pouco como está o samba em Bauru. Eles fizeram vídeos, eu não trouxe todo o material aqui, mas tem coisas muito ricas aí desse encontro com uma comunidade, né, e uma comunidade ligada ao samba. Aí nós chamamos os meninos do samba, hoje são meus amigos, meus compadres aí, que a gente ficamos muito próximos mesmo, né, porque se tornou uma luta de todos nós, assim, da universidade junto da comunidade. E a finalidade desse projeto era exatamente isso, né, esse objetivo, fazer a universidade chegar na comunidade a partir de saberes sobre o samba. Então, os alunos, nessa linha aí do ensino, né, os alunos fizeram um projeto de requalificação do sambódromo. Bauru tem um sambódromo que foi construído em 1992, um ano depois do sambódromo do Rio de Janeiro, né? Não é tão robusto quanto o do Rio de Janeiro, mas é muito interessante, assim, essa proximidade das datas, o que é uma evidência muito importante de que a cidade tem dá essa importância para o samba, né, para o movimento cultural ligado ao samba. Então, aqui a gente discutiu o projeto, né, eles chegaram na proposta de um centro cultural ligado ao samba. Depois, na pesquisa, né, eu orientei uma aluna que, a partir da oralidade, né, ela fez entrevistas e trabalhou com elementos da oralidade para identificar uma rede de atores, né, dentro dessa rede de um movimento que está na cidade, né, que é o movimento cultural do samba. Então, a gente chegou numa lista de 120 pessoas e conseguimos localizar essas pessoas, né? E aí entender que a história do samba fala da história da cidade, né? Essa é a Rua Batista de Carvalho, onde a gente tinha o curso, né, do carnaval num determinado período da história da cidade. Isso deve ser lá pela década de 40, mais ou menos. E depois desse curso, ele passa para a Avenida Nações Unidas, ficou por muito tempo lá, e quando foi construído o sambódromo, o carnaval foi transferido para o sambódromo, né, que já é essa imagem aqui do carnaval de 1992. Né. Uma outra pesquisa que sai, né, desse tema, né, o samba na cidade, é a pesquisa dos terreiros de Umbanda e Candomblé, né, que hoje a gente está com uma parceria, tem inúmeros pesquisadores interessados pelo tema, mas mais importante, assim, que dá um peso interessante para o trabalho, o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, que eles se interessaram muito pelo tema, e a gente está trocando umas figurinhas para uma assessoria, né, no levantamento que está sendo feito pelo grupo, pelo nosso grupo. E aí a gente vai mapeando essas atividades do samba na cidade, né, tentando identificar, né, essa história dos bairros a partir da localização dessas pessoas que ainda têm como hábito, né, a prática do samba, através da roda de samba na família, ou dos amigos, ou dos bares, né, que também são importantes
lugares, né, territórios dessa prática do samba, que é o tema da pesquisa da Letícia. A gente já concluiu, né, e aqui a lista das pessoas ligadas ao samba, que sai desse registro da Letícia. A gente tem uma sistematização dos dados, uma tabulação desses dados, tentando localizar, então, essas pessoas para futuros contatos, né, e eu continuo em contato com essas pessoas, e aí já conto um pouquinho, né. E aí, como extensão, o Samba na Cidade se tornou, né, um projeto de extensão com a verba, né, de um convênio da Unesp com o Banco Santander. Então a gente trouxe muitos palestrantes para a cidade, enquanto podia, né. Esse ano aconteceu no formato de lives, que foi muito interessante. A gente está ampliando essa rede, né. A gente conhece, né, e estabelece um contato com a comunidade. Essas são a família Cosme, que é uma família que tem muita ligação com o samba, né, a Dulce, a Dona Irene, são nossas parceiras, porque entendem a validade da pesquisa, né, porque, assim, valoriza também a cultura, né, dessa família. E agora nós estamos com um projeto. Esse projeto de extensão se tornou um projeto com financiamento do BNDES, que tem esse título, Nos Trilhos do Samba Paulista. Eu queria mostrar, né, para mostrar também, para comunicar a vocês, contar um pouco dessa atividade, que tem a ver com a cidade, né, tem a ver, sim, com a atuação do arquiteto, porque a gente está falando de patrimônio histórico e material, né, o samba é patrimônio histórico e material do estado de São Paulo, desde 2011, né, tem uma lei que protege, por isso que a gente conseguiu essa verba do BNDES. E aí, como arquiteto, vai trabalhar com outras áreas, né, por exemplo, a gente tem produtor cultural, a gente tem músico, temos historiadores, né, então temos uma equipe grande. E estamos eu e Paulo Maceran, que é o meu colega lá do departamento. Aqui, então, o projeto Paisagem e Comunidade, que é o esperado, obviamente, né, que ele vai me ajudar, assim, quando eu comecei, né, ele que vai me ajudar a estruturar todo esse processo de aproximação com a comunidade, né, e essa aproximação era o grande desafio, né, como abordar, porque eu venho, né, de uma formação que a gente atuava muito, os nossos professores, tal, mas esse cuidado, né, com a chegada na comunidade tem que ser muito cuidadosa, né, a gente tem que entender que vai haver uma troca, que não vai haver uma imposição. E o projeto, apesar de sempre o projeto ter essa natureza arbitrária, né, os arquitetos estão sempre definindo tudo, ele vai ser a ferramenta de politização, né? Então, ao final, esse projeto é entregue, né, vai ser entregue à comunidade para que ela vá batalhar por melhorias no seu bairro, na sua rua, enfim, é como a gente imagina, né, que deva funcionar. Esse é um ambiente de discussões sobre os temas, né, nessa época nós tínhamos 13 alunos, era muita gente trabalhando junto, aí eu dividi pequenas equipes, né, para a gente não chegar todo mundo na comunidade, e cada um tinha uma função, né, e a gente foi estruturando aí ao longo de 2018 inteira, né, criando frentes para o projeto. Eu gosto muito de colocar essa imagem, porque um dos problemas que a gente encontra, né, nós estamos falando de uma área de um assentamento precário, né, uma favela, portanto, está caracterizada naturalmente como uma área degradada, né, uma área, como nós estamos numa região, né, de transição de dois ecótonos, né, Cerrado e Mata Atlântica,
nós temos um problema de regeneração de boa parte desses lugares abandonados na cidade, né, por conta da dificuldade do cerrado se regenerar, né, quando passa por algum distúrbio, ou quando já foi pastagem, enfim, e essa área não é diferente, a gente tem uma série de problemas, né, e o grande problema é a leucena. Eu estive no Rio de Janeiro com os alunos há uns 2 anos atrás, e quem nos acompanhou nos projetos lá no Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca, foi o arquiteto paisagista Eduardo Barra, né? E a gente terminou uma visita, já estávamos voltando para o hotel, tal, aí ele me disse assim, Kelly, mas você sabe qual é o problema do Rio de Janeiro? Bom, violência, tráfico de drogas, enfim, né, todos os problemas que a gente sabe, que a gente vê no noticiário. Aí ele disse assim, olha, o problema do Rio de Janeiro é a leucena. O problema do Rio de Janeiro e do Brasil todo, né, é a leucena, quando a gente está falando dessas áreas degradadas, né. A leucena é uma espécie exótica, mas ela tem essa característica, né, ela é colonizadora, ela é dominadora e ela impede que outras espécies se regenerem. Né? É possível que vocês reconheçam, já tenham visto e que tenha sido um tema dos projetos aí de vocês, e com certeza uma maneira da gente aproximar Bauru e Lins é a existência de leucenas em áreas vazias, né, em processo de deterioração, como é o caso dessa que a gente está trabalhando. Aí nós começamos a delimitar um pouco o que é esse projeto de extensão, paisagem e comunidade. Né? Então, ele, em vias, né, de se tornar um laboratório de projetos, porque aí a gente consegue unir forças, né, com outros pesquisadores, fazer convites, né, para outros pesquisadores, cercar mesmo os objetivos aí do nosso projeto, né, então nós conseguimos fechar em 5 diretivas, né, que estão estruturando o projeto neste momento. Então, em primeiro lugar, a finalidade, né, do projeto Paisagem e Comunidade é trabalhar com comunidades ativas e errantes. Ativas porque são politicamente ativas, né, elas estão lutando por melhores condições de vida, né, na cidade. E errantes porque elas estão ainda meio que desajustadas aí, não têm um espaço, estão na luta por moradia, na luta por um jeito, né, melhor de viver nessa cidade, e aí elas são o nosso público-alvo, vamos dizer assim. Né? Todos os projetos serão pensados para comunidades ativas e errantes. Porque a questão do deslocamento na cidade, né, sugere a escolha de uma paisagem. Então, a gente tem alguns exemplos aí. De projetos que a gente já desenvolveu. A comunidade da favela do Jardim Europa, o MSLT, que é o Movimento Social de Luta Trabalhador Campo Cidade, né, que é o projeto que eu e a Karina e o professor Edmilson trabalhamos juntos, e o Teatro de Rua, que são artistas também que estão em situação de errância na cidade. Então, como princípio, né, deve-se identificar as formas físicas da estrutura da cidade que orientam esses grupos a ocuparem determinados espaços. Interpretar como a comunidade as observa, né, observa essa estrutura da paisagem, para entender seu processo de transformação. Então, qual é a relação que essa comunidade que está sendo acompanhada e estudada, como ela entende, né, essa relação, sua relação com a paisagem, o que determina essa sua relação com a paisagem, para entender, para ver se ela entende o processo de transformação desta mesma paisagem, né.
Aí, num quarto item, né, propor um profundo conhecimento sobre aspectos fundantes dos elementos de composição da paisagem. Então, esse é um primeiro exercício, né, de trabalhar com cartas, compor as cartas juntos com essa comunidade, tentando interpretar problemas de escoamento superficial de água, escassez de vegetação, e aí aquela listinha de problemas de análise da paisagem que a gente faz junto, que os arquitetos fazem, né? Eu trouxe aqui alguns exercícios, alguns exemplos, e aí esse exercício é feito com a comunidade. Deu certo, a gente tem que fazer grupos menores, assim, não é muito simples, né, porque a gente tem que passar um conteúdo e tal, mas eles passam a entender, né, até o ponto que, por exemplo, a coisa da água da chuva, alguém fala assim, essa água chega lá na minha casa, isso é um problema, né, a gente trabalhou agora mais recentemente com o Morada Nova, e eles fizeram esse alerta, né, um dos moradores, olha, a água da chuva, essa que vocês estão tentando identificar no mapa, ela vai lá para a porta da minha casa. Então, isso indica projeto, né, possibilita o entendimento aí de como as ruas têm que ser pensadas e o desenho do loteamento tem que ser pensado. Em um outro item, gerar hipóteses de projeto, criando oportunidades de construir ferramentas de um novo projeto, o projeto da paisagem, junto com a comunidade. No caso desse que eu vou mostrar, né, que é o caso do favela do Jardim Europa, a gente trabalhou com algumas ferramentas aí, né, então a proposta da agrofloresta, adubação verde, o aproveitamento da água, né, não só dos projetos que vão ser desenvolvidos, mas também da água que escorre pelo terreno, né, então aproveitamento de águas da chuva em cisternas e o aproveitamento de águas cinzas, né, e um bom desenho, né, de condução da água pluvial para que ela consiga drenar partes do solo e fortalecer essa relação da água com o processo de recuperação do solo através da adubação verde, né? Então, essa é a área, a gente está aqui no Jardim Europa, essa avenida aqui em cima, vocês estão vendo o meu cursor aqui? É a avenida... Legal. Avenida Getúlio Vargas, né? Não sei se vocês conhecem bem Bauru. E aqui a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente chega por essa rua, né? Aqui é um campo de futebol. Essa é uma grande área de cerrado que está toda invadida por essa favela, que é a favela do Jardim Europa. Hoje eu acho que está mais degradado ainda, porque os moradores mais antigos perderam o controle, assim, tem muitas famílias que estão morando aqui, porque eles tinham uma expectativa de um Minha Casa Minha Vida, com esse nome simpático, Vila do Cerrado, que seria construído aqui, essa é uma área da União, né, que foi destinada, então, para um loteamento, eu não trouxe imagens aqui do loteamento, mas era um lote, um padrão de lote 10 por 20 e tal, a casinha, mas isso, em 2018, em 2017 ele já ficou meio balançando, e aí em 2018 cortaram a verba, não tem mais, né? Enquanto isso as famílias foram chegando. E essa área, nossa área aqui de projeto, é uma área que está... de maneira, essa associação, Angico do Cerrado, eles têm um comodato, como se fosse, eles têm uma autorização para usar a área por 10 anos, e aí eles têm uma pressa que tem que construir um espaço para acolher as atividades que eles desenvolvem lá com as crianças da comunidade, e é por isso que que foi solicitado esse projeto, né, desenvolver o projeto da sede da Angico do Cerrado, junto com a comunidade. Daí eu ampliei, né, essa
esse tema, né, do projeto, falei, bom, é uma área de 6.000 metros quadrados, então a gente vai fazer, vamos estabelecer outras metas para o projeto. Eu entrego o projeto da edificação, né, mas eu quero propor um sistema de recuperação do solo, vamos tentar trabalhar junto, e eles toparam, né. Então, a gente foi interpretar os elementos que contribuem, né, para esse processo de degradação, identificar os elementos que a gente tem que potencializam a área, né, não adianta só ficar vendo os problemas e nem fazer terra arrasada para entrar com o projeto. Então, foi uma leitura muito cuidadosa, né, para identificar cada um desses elementos e fazer as propostas, né. Então, a gente optou por estabelecer metas de recuperação do cerrado, com substituição gradativa da vegetação, né, e muito bem assessorados por uma literatura que ajuda, né, a gente a entender como deve ser feita essa reposição da vegetação, né. A intenção aqui era também, ao atribuir esses contornos aí para o projeto, era buscar investimentos de empresas que estão interessadas na recuperação do cerrado, né? A gente ainda não conseguiu essa verba, mas tá na pauta, né? Daí a gente vai discutir, né? Estabelece-se um plano geral, sempre com muitas discussões, várias imersões, vivências com as crianças, para eles decidirem onde é o lugar de brincar, que desenho vai ter, né? E aos poucos a gente foi decidindo as técnicas, as formas de recuperação dessa área, né? Então, esse é um plano geral, com uma ideia já bem próxima, né, do que a gente estava pretendendo, com vários itens, depois de muita discussão lá com toda a comunidade, né. Então, aqui ficou o lugar do projeto da sede. Então, aqui a gente tem uma edificação de, acho que 102 metros quadrados, não é muita coisa, não. Essa aqui é uma área toda de recomposição. Aqui é adubação verde, né, toda a capina que é feita na área, a gente manda para essa região aqui, para que ela funcione, né, depois como um substrato, né, para adubo das outras valas e tratamento, então, de toda essa área que está muito degradada, é resultado de aterros e desterros infinitos, né. E todo esse desenho é de controle do escoamento superficial de água, né, uma canaleta, porque aqui a gente tem um talude, né, que é um grande conflito, aqui estabelece um grande conflito, né, aqui em cima a gente tem o campo de futebol, e aqui embaixo dá uma coisa de 2,20 metros, mais ou menos, de desnível, né. Então, a gente teve que criar esse plano geral definindo essas áreas que seriam prioritárias para a gente desenvolver projeto. Então, o talude, ele vai ser tratado de uma maneira, aí as áreas de recuperação do solo, através das key lines, né, não sei se vocês estão trabalhando, mas são conhecimentos que estão na agronomia, assim, que a gente está emprestando para a recuperação dessa área, a recuperação do solo muito poluído, né, a gente fez prospecção de solo e tá bem sério, assim, né. A gente usa esse sistema de biorretenção, né, com as biovaletas, e sistema de tratamento de águas cinzas, com o uso de círculo de bananeira, enfim, né. Retaludamento e plantio de espécies arbóreas e arbustivas, né, que é uma área também que tem uma erosão muito séria, então tinha que fazer um desenho, né, para controle do escoamento superficial de água. A definição de um bosque, né, com a introdução de espécies comestíveis. Uma definição de técnicas aqui para fazer um acesso mais brando, aí, porque tem pessoas de idade, então a gente propôs uma rampa, né. E a proposta de um castelinho, que ficou super bonitinho, feito para as crianças, porque elas brincam muito nessa região.
Aí eu fiz uma definição de espécies, uma lista, né, em função das espécies que ocorrem nessa região. São espécies que a gente encontra apesar da proliferação da leucena, a gente tem essas espécies nativas no local, né, a pimenta de macaco, a babosa branca, o leiteiro, o pau-terra, essa amarelinha aqui, são espécies que também devem ocorrer aí, né, essa amarelinha aqui é a volquísia, né, o pau de tucano. Aí, essa lista aqui, o pessoal lá da associação, que dialoga muito lá com a comunidade, não vai ser essa sua lista, não, eles fizeram uma outra lista, então, veja como esse conhecimento cresce, né, quando a gente chega na comunidade e oferece um saber, um determinado saber, e aí a comunidade responde, né. Então, é imposto porque o projeto cria um certo rigor, mas essa troca ela é muito interessante. Daí a gente foi definindo técnicas também que a comunidade pudesse executar junta, né? Então, aí a gente foi criando essas possibilidades. Eles começaram essa cobertura, que é uma cobertura de bambu, feita por um aluno da universidade também, um aluno do design, né? E aqui a gente apresentando o projeto para as crianças, né? Tem um dia de apresentar o projeto para as mães e tem um dia no campo, né? Aqui vai ser o playground, aqui vai ser o banco, aqui, né? Decidindo, então, o que vai acontecer nessa grande área, né? A gente concluiu em 2018 esse plano geral, e em 2019 a gente fez o executivo do projeto da edificação, né? Esse é um outro projeto participativo que eu coordeno, né? Trabalho diretamente com os alunos, mas os alunos, esse projeto, que é o escritório 54, eles têm mais autonomia, é um escritório modelo, né, de arquitetura. E é o mesmo esquema, né, assim, discutindo o projeto, aí eles desenham, a gente oferece uma lista de espécies, eles discutem, essa sim, essa não, e é assim, todo sábado, e a gente está lá no Vila São João do Ipiranga, né, que é uma comunidade, nesse caso, uma comunidade que veio de um assentamento, e é uma Minha Casa Minha Vida de baixíssima renda, né, então, assistente social da prefeitura que nos contatou, e aí esses alunos são muito dedicados, né, o pessoal do EMAL, eles são muito, muito feras mesmo, então fomos desenvolvendo o projeto. Como eu atuo na Unesp e na FIB, acabei envolvendo um professor, que é o professor Edilson, da agronomia, que fez o levantamento topográfico da praça, e o aluno Daniel, que é monitor lá do curso de arquitetura, foi todo mundo trabalhar, a FIB fica aqui do ladinho, né, então eles acharam interessante colaborar, eu tive apoio da coordenadora do curso de arquitetura e da coordenadora do curso de agronomia, então estava super bem na fita, né. Aqui eu dei uma copiada lá do site do projeto lá dos meninos, por isso que a imagem não está muito boa, mas aqui a gente desenvolveu o projeto já, né? Eles já fizeram maquete, já apresentaram para a comunidade, e isso está praticamente, eles estão querendo já fazer um plantio, mas eu pedi para esperar, porque fazer plantio nessa escassez de chuva dá muito trabalho, né? Então, a gente não queria perder essas espécies, né? Então, eles estão esperando um pouco, mas tem uma listinha de espécies que a comunidade decidiu, eles gostam da mussaenda, todo mundo ama o ipê, né? Então, tem que ter o ipê. E foi muito bacana, assim, a criançada entende, quer participar, é muito interessante esse exercício do projeto participativo, que é o tema aí da nossa fala, né?
E aí, só para dar uma finalizada, assim, mostrar um pouco mais dessa atividade que entrelaça realmente ensino, pesquisa e extensão, eu queria mostrar um pouco do laboratório, que é uma disciplina, né, laboratório de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, que foi onde a gente trabalhou junto, né, Karina? E esse trabalho virou um artigo, virou capítulo de livro, já tem outra revista, já, assim, tem um monte de feições aí desse projeto que a gente fez junto, né? Na verdade, essa concepção teórica, ela foi mais ou menos feita a toque de caixa, a gente não fez, né? Na verdade, tinha uns parâmetros, né, Karina, e aí parar para escrever o artigo, depois eu vou te enviar também para você ver, e parar para escrever, assim, essas dimensões teóricas que estão por trás de um projeto como esse, né? Quais são as relações que estão sendo pensadas, quais são os pesos, né, que estão sendo atribuídos ao projeto em si, à questão da paisagem, ao projeto de paisagismo, né, então, teve um exercício aí que foi bem interessante, né. Então, o exercício no LAUP 8, né, que é a disciplina que nós trabalhamos, é uma disciplina que tem outras juntas aí, né, arquitetura, que são as disciplinas de fundamento, arquitetura, urbanismo e paisagismo separadas, né, e o LAUP é só o laboratório de projetos. Então, a investida teórica foi, a princípio, para a questão da terra pública, né. A gente teve essa oportunidade, né, de fazer um laboratório transdisciplinar e, em conjunto, o 8º período e o 4º período, né, então, 2º e 4º ano juntos, trabalhando na mesma área, com finalidades, com exercícios distintos, mas trabalhando na mesma área, né, eu estava nas duas, né, e aí a gente mesclou aí os interesses das duas disciplinas para trabalharmos diretamente com essa comunidade. Uma das questões, o acesso à terra, né, como dimensão dessa noção de território, para que possibilitasse, então, uma politização, né, desses moradores, a partir da necessidade de melhorias de condições, né, desses assentamentos, que são assentamentos precários. A gente escolheu Nova Canaã, mas a gente sabia mais ou menos que eles iam, em pouco tempo, ter que sair desse lugar que eles estavam, mas a turma, né, de alunos topou, a gente conseguiu fechar os objetivos, né, com a comunidade também, e continuamos a trabalhar, tanto que essa atividade abriu portas para, no ano seguinte, eu trabalhar com outro assentamento, que hoje já é um acampamento, eles estão em vias de regularizar, né, então esse é um trabalho contínuo dentro dessa ideia da assessoria técnica, né. Bom, uma outra questão, né, era essa relação cidade e floresta, né, porque a cidade de Bauru está envolta, né, por fragmentos de cerrado, um pouco menos de Mata Atlântica, mas os fragmentos de cerrado nas manchas verdes são muito significativas, e nessa região ali da oeste, né, sudoeste, né, não, sudeste, desculpe, da planta da cidade, tem muitas formações ainda, né, remanescentes dessa vegetação, que é muito típica da região onde a cidade está, né. E o respeito dessa comunidade com a floresta, né, é muito importante para a gente identificar esse comportamento da comunidade e como ela vai aceitar esse processo de planejamento, né, de entendimento dessa importância que a vegetação tem para uma moradia. A gente identificou pés de piqui, né, araçá, eu descobri uma outra espécie andando assim, e eu falei, gente, que é isso, né? Era uma andira humilis, que é um arbusto de uma cor, assim, a gente acha que o cerrado é feio, né? Eu não trouxe aqui a andira para vocês verem, mas
linda, né, assim, então, foi muito rica essa experiência para a gente também que conheceu um pouco mais desse território onde a cidade está implantada, né. E aí a gente coloca esse roteiro de análise da paisagem, né, com o propósito de um projeto da paisagem. Essa era a imagem, então, que vocês já tinham visto. A comunidade veio para a nossa sala de aula para a gente apresentar os projetos, e aqui nós fomos lá. Eu entreguei os rolinhos aí dos projetos para eles. Olha a atenção, né? A gente fez uma explanação, eu fui com algumas alunas e alunos, e essa explanação a gente fez com um PowerPoint, né? As alunas apresentaram, cada um apresentou do seu grupo, e a gente expôs aí nessa sede do movimento. E essa exposição não teve condições de ficar lá, né, assim, mas a gente fez uma entrega para o líder, né, com o sentido de tornar esse material de propriedade deles, né, e infelizmente eles foram removidos, né, eles estavam numa situação, depois eu posso passar o artigo conta um pouco o que foi quais foram os trâmites políticos aí e a necessidade que eles tiveram de sair desse lugar, né, era um lugar muito próximo da Unesp, então era muito fácil da gente manter o contato lá com eles. E então, não tivemos continuidade desse projeto. Aí, com o Morada Nova, a gente já conseguiu, assim, eu entreguei também os projetos dos alunos, que tem uma proposta do bairro ecológico, de trabalhar a rua como corredor ecológico, assim, e trabalhar um pouco da moradia, com sistemas de tratamento de água, de esgoto, né, alternativos, tentar trabalhar um pouco a arquitetura, né, elementos de arquitetura, como referência de bons projetos, e projetos que são mais fáceis de serem executados, né. Nós chegamos a fazer uma oficina, junto com a professora Rosane Batistelli, da engenharia, nós fizemos uma oficina de tijolo, de Adobe, né, que é resultado da pesquisa de um aluno da arquitetura. Fizemos uma oficina para eles também, ao passo que souberem, né, construir o próprio tijolo, a casa sai com uma facilidade, né, fizemos oficina, o professor Obed esteve também nessa oficina, foi muito interessante. Então, é essa a continuidade que a gente almeja, né, porque a extensão, a gente provoca uma mudança ali na vida dessas pessoas, e não pode deixá-los no vazio, né, então eu entendo que o projeto dá essa condição deles darem essa continuidade. No caso do Morada Nova, que é um outro assentamento desta mesma organização, eles, de posse dos projetos que nós entregamos, eles foram até a Secretaria de Planejamento mostrar o que eles queriam para o bairro, né. Eu, da próxima vez, já estou pensando em fazer um outro caminho, né, ir junto com eles e entregar junto, né, criar um documento assim, olha, estou entregando, vocês vão ter que se virar para executar, porque são técnicas alternativas, muito mais baratas, né, muito mais econômicas, a comunidade pode colaborar, pode ajudar, né, como são técnicas que priorizam o design ecológico, não agridem, né, esses fragmentos de floresta que tem aí, a gente educa a cidade como deve ser feito o desenho ecológico, né. Aqui eu trouxe só algumas peças gráficas aí que fazem parte desse material, uma imagem bem pequena aqui do projeto de um dos grupos, só para vocês verem mais ou menos como é que a gente conseguiu chegar, né, aqui são imagens que estão lá no artigo.
A forma de leitura da paisagem, né, que vai instruindo aí a comunidade, a leitura desses problemas, né, que Bauru tem um solo muito colapsível, né, um solo frágil, muito arenoso, e tem uma série de problemas, né, e aí sempre bom, né, a gente ter um cuidado no desenho urbano para evitar perdas desses materiais que se deslocam, né, facilmente com uma chuva branda, né, e isso já provoca intensas transformações na paisagem. Então, são esses desenhos aqui que a gente vai apresentando para essas pessoas, para eles entenderem, né. Aí eu pus essa foto aqui, a alegria da professora Kelly entregando os projetos, né? Um dia, quase o último dia de dezembro, assim, porque eu falei, não posso virar o 2018 para o 19 sem fazer essa entrega. E foi excelente, assim, foi muitíssimo importante. Bom, aqui eu finalizo, né, dou uma acelerada aí para a gente ter oportunidade de conversar um pouco. Muito bom, Kelly, obrigada. Nossa, eu acho que eu ficaria aqui horas e horas e horas te ouvindo, vendo os seus projetos. Eu acho que eu sou uma grande admiradora, assim, do seu trabalho. E te ver, né, falando sobre eles, fica muito claro a paixão que você tem por isso, né? É muito evidente, assim, como que você fala, os olhos brilham, né, como a gente diz, e dá para ver que está em você mesmo isso, e eu acho muito bonito, porque envolve essa questão de pensar no outro, né, do papel do arquiteto com responsabilidade social, a universidade com essa responsabilidade também de levar para a comunidade, né, então, nossa, foi fantástico, assim, muito obrigada, eu acho que foi uma apresentação muito bonita, muito obrigada, viu, Kelly? Que bom, Karina, fico feliz em ouvir você falar assim, saiba que a admiração é recíproca. Obrigada. Estou vendo a Laís, queridíssima também, tudo bem, Laís? Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Queria agradecer também, que realmente é inspirador para a gente, né? É uma gentileza com o próximo que a gente não vê em todos os lugares hoje em dia. E posso já abrir as minhas as perguntas? Eu fiquei curiosa. Esses projetos, eles foram apresentados em algum momento para a prefeitura municipal e a prefeitura deu algum apoio, algum respaldo? Como funciona esse trato com o poder público? Olha, foi assim, o meu contato foi com as lideranças, né? Essa primeira aproximação foi com o líder do movimento, a gente fez visitas. Quando eu apresentei para a Karina e professor Edmilson, eles ficaram muito entusiasmados, né, Karina? Professor Edmilson de camisa branca, hotelzinho, Panamá, naquela terra, assim, única. Eu não achei nenhuma foto desse tipo. Mas ele se envolveu, mas assim, eu finalmente conheci o professor Edmilson nesse exercício. Eu não estou sozinha em tudo isso aí, né? Mas, assim, essa dificuldade, né, de entrar, né, nessa comunidade, é muito complicado, né? Não é muito simples, né? E aí, esse retorno do projeto, ele tinha que acontecer de alguma forma, né? O jeito que a gente entendeu era entregar os rolinhos lá, porque os alunos também se sentem muito donos desse material que é produzido, que é caro, né? Então, fica todo mundo meio de cara feia, né, Karina? Entregar, a universidade não consegue bancar, então... Mas eles aceitaram essa entrega.
A entrega para a prefeitura, eu acho que tem que ser o próximo passo. Eu vou precisar ter uma verba para imprimir essas pranchas, para entregar para a prefeitura, assim. Se eu não entregar, porque é até uma distância, né, nossa com a Secretaria de Planejamento. Mas eu preciso chegar, Laís, eu acho que o caminho é esse, né? Se não for uma entrega oficial lá na secretaria, pelo menos no poupa-tempo, sabe? Assim, faça um porque é um projeto muito maravilhoso, né? Para não desenvolver e também não chegar na regularização, vamos falar assim, né? O caso do Morada Nova foi um pouco mais maduro, foi o segundo, né? E eu consegui entregar, só que eles estiveram com a secretária de Planejamento em janeiro. Em janeiro eu não estava em Bauru, então eu não consegui ir junto. Então, assim, a gente está no caminho dessa aproximação acontecer, né? Mas sim, eu acho que não tem que ter medo também. Eu fico meio com esse receio, assim, mas não pode ter medo, né? E agora o caso do Canaã era mais delicado, porque eles não iam ficar naquele lugar, né? E a gente tinha um pouco de medo, assim, de criar uma expectativa, depois frustrar os alunos, não é muito simples, né? É muito delicado esse trabalho, né? Mas aí no Morada Nova eles já são mais engajados, já estão como acampamento, porque a doação de terra já foi feita. Eles são muito organizados e ocupam terras que têm possibilidade de, eu não falei aqui, mas a legislação da regularização fundiária, ela possibilita, né, a permanência dessas famílias nessas terras, então eles são muito organizados, assim, então, assim, a possibilidade desse projeto tornar-se realidade num futuro muito próximo é uma realidade, eu acho que é só a gente organizar direitinho, sabe, aquilo, fazer com esse objetivo mesmo, não, a gente vai até o fim com esse pessoal, que eu acho que é uma coisa que eu já estou mais alerta, assim, né, porque foi novo, né, essas coisas são todas muito novas, você vê essas publicações que estão aqui na apresentação, elas são de 2017 e 2018, né? A gente tem, sim, um histórico do projeto participativo, né? A gente tem o pessoal da FAO, a Catarina Lima, né? A Karina, que agora está na FAO, Catarina Lima e todos os discípulos dela, né? O Paulo, eles são muito ligados. O próprio Raul, né? O Raul Pereira, que trabalhou com participação também. Essa relação projeto de paisagem participativa é uma harmonia só, né? Tem tudo a ver, porque quem está lá na paisagem são eles, né? Os problemas são vivenciados por essa comunidade, e a gente aprende muito. Então, acho que é muito interessante que aí volta a ser ensino, pode ser pesquisa, é extensão, né? Então... Não para, né? Não para, exatamente. Vira tudo, né? Não tem como separar, falar que é ensino, aqui é extensão, aqui é pesquisa, fica uma coisa única, na verdade. Eu acho que isso que é interessante, né? Exatamente. De estar agregando os três ali numa mesma ação. É verdade. Pessoal, alguma pergunta, comentários? O comentário está cheio, o chat está cheio de elogios, viu, Kelly? Ah, que bom. Ana Carolina, inspiradora, obrigada por dividir sua experiência conosco. Michel, que projetos maravilhosos, muito bom ver a sua paixão e como a vontade de sempre procurar o melhor para as pessoas se torna algo sem barreiras. Legal. Natasha, bastante inspiradora a palestra. Pessoal, algum comentário, perguntas? Michel, eu gostaria de saber de onde surgiu a ideia desses projetos em conjunto com as comunidades. Bom, no Brasil, nós temos um histórico de participação popular desde os anos 60, né? A gente se inspirou, no caso dos mutirões, né? A gente se inspirou muito nos uruguaios, que têm uma trajetória de organização social com a finalidade da produção coletiva da casa e da cidade, né?
E aí alguns intelectuais que vieram do Uruguai para cá, e muitos arquitetos que foram também para o Uruguai, há uma troca, né? E a década de 60 é bem marcada por essas ações de participação. Aos poucos, né, ao longo dos anos seguintes, assim, isso vai se institucionalizando, tanto que hoje nós temos obrigação, né, de colocar na graduação esse percentual de extensão universitária. A ideia desses projetos foi, assim, uma comunidade me procurou, né, o pessoal da favela do Jardim Europa, e eu falei, é oportunidade para virar um projeto de extensão. Eu poderia, arquiteta, fazer o projeto para eles. Mas eu levei para os alunos toparam, e aí se configurou como um projeto de extensão, né? A gente desenvolve até certa altura e também deixa na mão deles para eles resolverem. Eu não fiz aprovação de projeto, eu desenvolvi o projeto e agora eles vão passar por eu indiquei, né, um escritório para fazer o executivo da maneira dele, tal, passei os arquivos que a gente tinha, tal, para não configurar essa sobreposição de intenções, né? Era para ser uma troca de conhecimento e não uma prestação de serviço, né? E acho que o tema, assim, a ideia, acho que é bem isso que as pessoas perceberam, é mesmo uma vontade, assim, que eu tenho, de voltar à arquitetura. Por que a arquitetura está só nas classes mais abastadas? Porque quem paga o projeto de arquitetura são só as famílias mais ricas, né? Eu acho que todo mundo tem direito a boa arquitetura, como tem direito a cidades inclusivas, como tem direito a cidades mais democráticas, né? Eu tenho o direito de andar por uma calçada segura, né? Com iluminação, com sombra, né? Então, esses direitos, né? Eu acho que são novidade, assim, para a nossa cultura, principalmente para a nossa cultura urbana, né? A gente nunca pensa no coletivo, tanto é que tem um sem número de carros aí por esse mundão, né? Então, acho que nasceu dessa vontade e uma coisa a gente uniu com a outra, os alunos toparam, né? E acho que virão outros projetos, uma vez que está aberto, né? Assim, está mais maduro esse caminho aí, né? De trabalhar junto da comunidade. Eu acho que a possibilidade disso crescer e a gente ter outras parcerias, eu acho que é muito possível, né? E tomara que eu esteja formando os alunos também com essa intenção, né, de trabalhar com artes, né, que é assistência técnica, e voltados, então, para essa comunidade que precisa, né, de arquitetura de boa qualidade também. Eu tenho uma pergunta, Kelly. Todos os projetos surgiram de uma procura da comunidade até você? Como que foi esse processo? Eles pedem, assim, no regimento da extensão, eles pedem que a comunidade chegue até a universidade, né? E é possível em alguns momentos, em outros momentos não. O samba na cidade, se eu não tivesse provocado, assim, pelo menos naquela instância do ensino, né, da gente fazer o exercício de projeto, aí eu chamei os meninos do samba, para um pouco onde é que são os lugares, como é que, né, como é que é a atividade do sambódromo, falar um pouco da cidade a partir do samba, talvez a gente estivesse distante até hoje, né, então essa troca também, eles entenderam, aí eu tenho feito outros projetos com eles. Esse projeto do BNDES, que é totalmente entrelaçado com a comunidade, né, a gente está falando da comunidade do Geisel, a comunidade de Tibiriçá, a comunidade do Bela Vista, então são todas famílias que participarão desse projeto, né. Mas, assim, a extensão, ela tem esse perfil, né? Então, primeiro acontece uma solicitação da comunidade.
E acho que depende muito de como você vai conduzir também, né, o projeto de extensão, atendendo aí esses perfis, que está tudo é muito regimentado, assim, a legislação, ela deixa claro o que tem que ser feito, né, a PROEX da Unesp está se estruturando para isso ser bem mais sério, né, essa última reitoria, eu acho que a atuação da Pró-Reitoria de Extensão foi ímpar, assim, porque esteve mais próxima dos professores, a gente diminuiu muito o número de bolsa, e aí a procura dos alunos fica mais difícil, mas os alunos que toparam, assim, a gente conseguiu desenvolver, né. E vou emendar uma pergunta aí dentro da sua fala. E como que a gente pode tornar a extensão não só uma regra aí que tem que ser seguida, porque acho que isso é muito importante, né? Eu não faço extensão só para atender os 10%, e porque eu vejo que não é o seu propósito, você vem antes disso, né? Tem o amor mesmo que eu comentei. Olha, muito difícil, Karina, porque as pessoas têm tantas incumbências, a gente tem, né, as professoras extensionistas, né, na PAC, né, a Solange sempre fez extensão, a Silvana também, né, mas hoje cada um tem uma preocupação e não consegue, né, e de fato essa obrigatoriedade, ela não é boa, né, tudo que é imposto a gente tem que avaliar bem, né, nós estamos num processo de desmonte da universidade pública, né, tornar isso obrigatório é tornar a universidade mais um balcão de negócios, né? A gente não está falando só do curso de arquitetura que vai atuar junto da comunidade, não é isso, né, oferecer projetos para outras instâncias, ter que mercantilizar muito dessa oferta obrigatória, né, e eles não vão estar preocupados com a população que está nos fundamentos, estão preocupados com empresários, a gente sabe bem disso, né, então a obrigatoriedade, ela não não dá para a gente aceitar, assim, né, e acho que essa é uma dificuldade lá no departamento, mas ela tem que ser pontuada, né, não temos como escapar também dessa obrigatoriedade, né? E não só as universidades públicas, né? Todas as escolas vão ter que se adequar. Eu não me lembro bem da data limite, eu não sei se... Eu acho que são 3 anos depois da publicação, acho que foi 2018, né? 19, 20 e 21, até o ano que vem. Então, é isso. Essa Legal. Ela tem que ser feita, né? Para que não seja empurrada goela abaixo, né? Vitória, excelente palestra, muito obrigada por todo o conhecimento transmitido. Michel, que incrível, muito obrigada por passar esse conhecimento de forma tão inspiradora, muito obrigada por responder minha dúvida. Ah, que bom, eu que agradeço, tanta generosidade. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento para a professora Kelly? Não? Kelly, mais uma vez, então, gostaria de agradecer. Nossa, tamanha generosidade em participar de todos esses projetos, né, de como, assim, eu sou suspeita porque eu acompanhei e vi como você se entrega, de fato, assim, é muito bonito, né? E a generosidade de compartilhar com a gente essa noite todo esse conhecimento, todas essas experiências aí, que com certeza inspiraram muitos nossos alunos. Obrigada, viu, Kelly? Bom, eu agradeço também mais uma vez. Para palestras e atividades futuras, se Deus quiser. Ah, sim, com certeza. Está convidada, mais do que convidada. Muito bom ter esse tempinho aqui para conversar com vocês e vê-las, né? Muito obrigada, Karina, mais uma vez pelo convite. Laís, obrigada. Uma boa noite. Peço que eu senti saudade das suas aulas, professora. Confesso. Aqui, outro dia falei com a Juliana. Você lembra, Juliana, que eu fazia fazer
produzir um artigo, sei lá, uma monografia, eu lembro. Meu Frampton, ética. Ah, é verdade. De história, né? De história. Mas tá Foi um prazer Obrigada, revê-la, professora. Muito obrigada. Até, uma boa Um noite. abraço, obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.